A gente viu o treinador virar passageiro, tá? Não conseguir criar soluções, não conseguir adequar, não conseguir procurar variações para o time, tá? Cansa de repetições, cansa, né, de tentar manter tudo, né, de uma forma equilibrada. E existe algo que parece muito enraizado nesse trabalho dele, que é uma falsa meritocracia, tá? Que na verdade é apenas medo, receio de mexer em peças, a ponto de que o Sport tem dentro do seu elenco um jogador condenado por manipulação de resultado. E aí, que o cara treina, não só que o cara vai para a direção. Anderson é a direção, perfeito, Cássio. Que o cara treina, o cara vai para o culto dos jogadores. A direção do Sport, ela não consegue ter nenhum envolvimento mais dentro do trabalho. Virou passageira também. Anderson é passageira, a direção é passageira. Tá? E tudo muito à deriva. É muito difícil entender como um clube tão à deriva, como um clube tão conduzido por ninguém pode chegar em algum lugar. Porque, repito, as escolhas são beirão inacreditável. Os reforços que a diretoria trouxe e que entregam, tem mais lastro prévio, porque Alan Ruiz, Fabrício Daniel e Felipe têm mais lastro prévio do que Ronaldo, do que Labandeira, do que Peglo. Os caras são mais jogadores, os caras entregam mais quando entram em campo e os caras não jogam. Os caras só jogam quando tem uma lesão, quando tem um Deus nos acuda, quando tem uma suspensão, porque basta ter 20 minutos ruins. Felipe fez 20 minutos ruins, 30 minutos ruins contra o Avaí, já perde a posição de novo. Tá? Fábio, Fred. Fábio, é um crime. Fábio Matheus ter saído do time para Ronaldo voltar é um crime. Porque Fábio Matheus, dos 4 volantes, oscilou. Quando o time decaiu, oscilou. Mas, se você vê da oscilação, vamos dizer, de 0 a 10, foi o que oscilou, mas dentro de um contexto. Não é um cara que oscilou, feito o Ronaldo, que de 2 em 2 jogos, a gente coloca ele entre os piores, pô. Não existe. E não, é isso, Cauê, não tem meritocracia nenhuma. O que tem é isso. É um elenco que cresceu demais dentro do clube por conta dos bons primeiros 4, 5 meses. Tá? Um treinador que se enraizou com esse elenco e uma diretoria que transita entre a falta de conhecimento, a falta de capacidade de percepção e a extrema covardia, o extremo medo de mexer em pontos que possam desarrumar o que se convencionou que está muito bem harmonizado. A permanência de Karius, depois da condenação, antes da condenação, você pode utilizar o argumento de que todos devem ser julgados. Condenação na justiça desportiva, né? Porque tem. Exatamente. Claro. Deve ser justiça comum também. Tem toda. Esperar os processos, tudo. Karius foi condenado já pela justiça desportiva. Karius não vai seguir com o elenco. Desculpa, ele não vai seguir. Ele não vai ter mais chances de jogar nessa temporada. Ele segue com o elenco. Nem na próxima. E ele segue com o elenco por que motivo? Por que motivo? Para não desagradar. Para não desagradar quem? Wagner Love, Sabino. Trouxeram. Fizeram a contratação. Ou a justiça do STJD foi errada, os juízes. Porque das duas, uma. Vamos ser claro. Das duas, uma. Ou você. Mas aí passa por um pouco disso que o Fred está falando. Veja só, o Sport. Foi entrevista de Daniel Leal, para o diretor jurídico do Sport, acho que o vice-jurídico do Sport, né? Ou seja, não foi Yuri, não foi não foi Carreiras, mas foi um dirigente de primeira ordem do Sport. E, obviamente, ele falou e ninguém contestou, então é aquilo mesmo. Aquilo ali é o que a direção do Sport entende. Que 50, 100 mil reais, um valor de ordem de grandeza, poderia atrapalhar os milhões que um possível acesso à primeira divisão vai dar. Eu achei, assim, particularmente, uma visão, esse ponto específico, muito rasa. E, assim, e também muito de quem não sente no bolso.
Porque ninguém que tivesse uma empresa faria um negócio desse. Assim, futebol tem uma história. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma SAF. SAF tem, mas assim, uma gestão de SAF, ou seja, alguém que entrou e botou dinheiro para falar, não, esses 50, 100 mil reais nem vai nem vem. É o dinheiro do cara. Porque dirigir tá bem negado, o dinheiro não é dos caras, não, pô. O dinheiro é do clube, é gerado por sócio, é gerado de outra forma. É óbvio que o cara sente que você trabalha com toda a responsabilidade, imagino eu que trabalho com toda a responsabilidade possível na gestão, mas no fim das contas, não é um dinheiro seu. Não é algo que você... Que muda a sua vida de toda forma. Então, assim, não, 50 mil... Veja só, o esporte, não acho que o esporte tenha condições de achar que 100 mil reais é troco, não, tá? Nunca apareceu. O esporte está devendo não sei quantos milhões, um problema danado para pagar. Não acho que seja 50, que isso custaria o acesso. E não pode ser gerido dessa forma, não. Primeiro, acho essa declaração tão inacreditável, porque essa declaração simplesmente ela deixou muito claro o que todo mundo sabe. Ó, o time está... A direção está nas mãos do time. Porque da hora que você externaliza algo disso, diz, ó, aqui, ó, meu irmão, é para não ter problemas, tal, não sei o quê. Mas assim, veja só. Tipo, o que é que falta? O nível de gravidade não é tipo, não é o cara tá machucado, o cara tá sendo subutilizado, vai ser tipo, por deficiência técnica. Não é nada disso, não. Quem pode dizer, pô, o cara jogou com a gente o ano todinho, não faz isso, não, segura. É simplesmente algo gravíssimo que está ali e a decisão, mesmo ela poderia ter outros caminhos, mas ela foi tomada para não, eu usei a palavra que eu estou usando, para não melindrar o elenco, pô. Exatamente, cara. Se o esporte assim, virou, veja só, veja só, para não melindrar, uma coisa que eu nunca falamos aqui, aquele pronunciamento, aquela imagem, aquele pronunciamento que o esporte fez, para 2024, subindo ou ficando, caído, sei lá o quê, aquilo ali deveria ser o ponto de partida da reformulação do esporte. Aquele pronunciamento. Por tudo que aconteceu com a relação com a torcida, que nunca mais foi a mesma, desde então, o print daquele pronunciamento deveria ser o ponto de partida de um novo elenco do esporte. Isso.